Bom dia, graça e paz. Agora eu fiquei em dúvida se eu prego a mensagem que eu preparei ou a que deixaram aqui. O que eu faço, Marcos? Eu acho que o Espírito Santo te mandava. Cara, se eu soubesse, não tinha tanto preparado, sabe? Já pega para domingo que vem. Pois é, eu vou fazer isso, viu? Tirar uma foto aqui, eu vou levar. É a promessa do Espírito Santo, é um bom assunto. Ó. Muito bem, nós vamos continuar o nosso tempo aqui com a palavra de Deus. E hoje nós vamos dar um tempinho aí do texto de João que a gente está vendo, em virtude de ser a ceia. A igreja, a gente não prega ceias em toda ceia, né? Então, o assunto ceia não é falado em toda ceia. A gente faz referência à ceia, toma a ceia, lembra dos textos da ceia, mas de vez em quando é bom a gente recapitular o assunto da ceia para a gente poder entender melhor a Santa Ceia, porque é um assunto muito importante nas Escrituras, é um assunto muito importante para os cristãos. E às vezes a ceia ela tem dois problemas no meio cristão. Ou ela é tratada com banalidade, no sentido de que todo mundo vai lá e toma ceia, qualquer um toma ceia do jeito que quer, e a ceia é dada para todo mundo. Tem igreja que vocês vão ver que as crianças tomam ceia junto. Eu me lembro de que eu participava de uma igreja num tempo que eu era seminarista, e eu achava aquilo me doía o coração, porque eles chamavam todo mundo que estava na igreja para tomar ceia. Às vezes tinha gente que não era crente e tal, sabe? Lá visitando e tomava ceia. E aí a ceia, o que passa a ser nesse ambiente de igreja que trata a ceia assim? Qualquer coisa, né? Na época do Covid, na nossa igreja, a gente falou, não vai ter ceia. Porque a ceia é a celebração do corpo. Não tem ceia. O corpo está dividido, está separado. A gente vai esperar para tomar ceia, né? Mas eu vi algumas igrejas que mandavam ceia pelo correio. E o irmão lá na casa dele toma ceia na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E a ceia é um cerimonial, é um símbolo maior. Então esse é o primeiro aspecto da ceia, a banalização. Outro aspecto da ceia, sim, é que a ceia é quase mesmo Jesus entre nós, e tem gente que tem medo de pegar, né? Tem gente que tem medo de pôr na boca. A minha esposa, ela quase não conseguiu fazer a primeira comunhão. Vou contar um pecado dela, ela está ali, então ninguém precisa contar para ela, nem fala que eu falei. Mas quando colocou a hóstia na boca dela, eu não sei quais que eram católicos que tomaram a hóstia aqui. Tem? Eu nunca tomei, mas diz que é um farelo estranho, um negócio que gruda assim, né? E aí ela falou que quando colocou na boca, que grudou na boca dela, ela sentiu um ânsia. Nossa, imagina. Eu queria cuspir o corpo de Cristo. Não pode. Né? Então ela foi expulsa do curso e não fez a brincadeira. Depois de uma penitência, ela conseguiu. Mas às vezes é assim, né? É tão santo, tão sublime, que aí ninguém também pode tocar. Então a gente precisa aprender. O que a Bíblia realmente diz da ceia? Como diz aquele velho deitado, nem 8 nem 80. Nós não vamos nem para um extremo, mas a gente também não vai para o outro. Então, o que realmente a palavra de Deus nos conta sobre a Santa Ceia? Então, eu queria revisitar com vocês, porque eu já preguei esse texto aqui, que é, se você falar assim, aonde está a teologia da ceia? Aonde a gente aprende sobre a teologia da ceia? Então, a gente precisa ir para 1 Coríntios, capítulo 11. É lá que está. É ali que Paulo vai escrever uma igreja a respeito da ceia, e ele vai trazer o contexto dessa igreja a respeito da ceia, e ele vai colocar alguns pontos importantes para a gente saber o que é a ceia de fato no ambiente da igreja. É 1 Coríntios capítulo 11. Os outros textos que a gente tem da ceia são citações da ceia, mas aqui é uma teologia que a igreja precisa aprender. E é uma igreja profunda, não dá para a gente tratar tudo em um culto só. Então, por isso, de vez em quando, vocês vão ver que no culto ceia que nós vamos revisitar esse texto e trazer alguns ensinamentos sobre eles para que vocês
possam sempre estar maduros na consciência da gente. O que é Santa Ceia? E por que a gente participa? E por que a gente celebra? Qual é o intuito quando a gente faz isso? Tá bom? Então, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 34. As Bíblias que nós trouxemos ali para você usar durante o culto. Está na página 656, para ser mais rápido para você achar. Se você pegou o boletim, você já sabe que está também no boletim. Okay? Diz assim a palavra do Senhor: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem um cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim como o pão e bebe o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for a mim. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Oramos para que o Senhor dê a nós discernimento espiritual. Reconhecemos que o texto de hoje é um texto muito rico. É um texto que nos informa a respeito da celebração da comunhão com o Senhor. E nós pedimos sabedoria do Espírito para que a gente possa perceber a Tua palavra. É em nome de Cristo Jesus que eu peço e oro. Amém. Então eu queria falar para vocês nessa manhã sobre princípios para se sentar-se à mesa do Senhor. O apóstolo Paulo vai escrever, e aqui é importante a gente, depois dessa leitura, perceber o contexto. É uma carta a uma igreja dividida. A igreja de Corinto era uma igreja dividida. E você vai ver que Paulo não vai falar da divisão agora no 1 Coríntios capítulo 11. Ele vai falar no início da carta. Então, se você ler comigo 1 Coríntios 1 Coríntios 1, 11, 12, para quem está com a Bíblia aí, está na página 652.
você vai ver que o apóstolo Paulo já relata no início da carta o problema que existe naquela igreja. Ele diz assim, 1 Coríntios 1, verso 11 e verso 12. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe que há briga entre vocês. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: estou sabendo, e eu vou escrever uma carta por causa disso, que há no meio de vocês problemas graves, e eu consigo notar que há pelo menos 4 grupos, e esses 4 grupos dentro da igreja estão causando divisão da igreja. E os grupos se intitulam, eles têm um tema, talvez tivessem camiseta para vender depois do culto na barraquinha da igreja. A turma do Paulo, a turma do Apolo, a turma do Pedro e a turma de Jesus. Vocês estão caminhando junto numa igreja, mas cada um, como diz aquele ditado brasileiro, lado, cada um no seu quadrado. É isso que vocês estão fazendo aí. Essa é a igreja de Corinto. Essa é a igreja que o pessoal de Corinto está observando. E eu preciso falar para vocês o mal que vocês estão causando ao terem aí grupos, divisão dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo vai tocar de novo no assunto. Veja como o assunto é presente na carta. Em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 3 ao verso 5, se você está com a Bíblia, que a gente trouxe, página 652, continua. Porque, se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Paulo? E quem é Apolo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então a gente aqui agora está situado no contexto da carta. O contexto da carta, onde tem uma doutrina pesada, uma doutrina detalhada sobre a Santa Ceia, está sendo escrito por causa de uma igreja que está vivendo em desunião. Então veja, Paulo não vai ter uma teologia da ceia para escrever para a igreja de Éfeso. Ele não tem uma teologia da ceia para escrever a carta de Filipenses. Ele não tem uma teologia da ceia para escrever aos romanos. Mas a igreja que tem divisão, ele coloca ali a teologia da ceia. Isso já tem que abrir os nossos olhos na hora que a gente vai interpretar o texto da ceia. Por que ele colocou ali? Por que ela está ali? Por que essa teologia faz-se necessária no meio de uma igreja que não consegue viver conforme o padrão de unidade que o Senhor tem? Então, eu gostaria que a gente visse hoje nesses princípios para se sentar à mesa, 3 princípios que Paulo põe aqui. Tem mais, mas como eu disse, o texto é rico demais, a gente não consegue fazer ele em um culto só. Primeiro princípio: não se sente à mesa se você está com o coração contaminado pelo pecado da divisão. É claro que a mesa é posta para que nós que temos Cristo como Senhor, tenhamos comunhão com Ele. Mas o apóstolo Paulo diz que ter a comunhão com o Senhor não é o princípio sine qua non, único. O princípio que Deus quer para que aqueles que vão sentar à mesa é que os seus corações estejam limpos e não estejam contaminados pelo pecado da divisão.
Veremos na palavra de Deus que o pecado da divisão na igreja é grave, porque ao pecarmos contra a divisão, pecarmos contra um irmão, nós estamos contrariando um princípio do Evangelho. Um princípio que o Jesus colocou no Evangelho é a unidade estabelecida por Jesus. Jesus não me chamou para ir na igreja para ser apenas mais um. Ele me chamou para vir à igreja para ser um e só. A igreja precisa aprender essa teologia, que é a teologia da unidade. É nesse texto também, mais à frente, que o apóstolo Paulo vai dizer que se um irmão peca, o corpo todo sofre. Por quê? Porque todo o corpo sente o problema quando um irmão tem aquele problema. Vocês sabem que a gente chega mais cedo aqui na igreja porque a gente tem que montar isso aqui, né? Fazer tudo isso de manhã, então a gente chega correndo aqui. Às vezes a meta é chegar às 8h30, de vez em quando a gente não consegue, por causa do trânsito, né? Mas aí a gente chega, e hoje eu cheguei aqui e tal, e fui começar a colocar as coisas aqui, e aí eu peguei o pedestalzinho ali para puxar, e na hora que eu fui, que ele tem uma rosquinha ali embaixo, na hora que eu fui, prendi meu dedo na rosca. Aí falei, e agora eu estou aqui pregando para vocês e com o dedo aqui. Sabe por quê? Está doendo para caramba. O meu dedinho, um dedinho só, está causando um problema para o corpo todo. O apóstolo Paulo vai dizer essa expressão dentro do contexto bíblico. Se um peca, todo o corpo sofre. Por que o problema de um? Por que todo mundo sofre? Porque Deus estabeleceu que a igreja foi feita para viver na unidade. Não existe igreja de uma pessoa só. É por isso que não existe, irmãos, o cristão que diz que pode servir a Deus dentro da casa dele. A pandemia fez muito isso no Brasil. Eu era pastor lá na igreja em São José dos Campos, e a gente teve que fazer o grupo lá online, para manter as pessoas lá na casa. Então a gente começou a transmitir o culto. Rapaz, teve de irmão que gostou da ideia de assistir o culto com a pizzinha e uma garrafa de Coca-Cola, sabe, ali na sala dele. Ele gostou tanto que quando a pandemia estava acabando, ele não queria voltar para a igreja. É interessante, não sei se vocês lembram da pandemia que tem aquele negócio, abre e fecha, vai ou não vai, né? Eu achava um absurdo, porque todo mundo ia para o supermercado. O supermercado era uma festa, assim, era todo mundo dentro do supermercado. Um passava um carrinho do lado do outro, encostava uma desculpa e tal. E aí na igreja a gente colocava espaçamento, tinha regra, a gente colocou lugar, aqui você pode sentar, passava 2 cadeiras, lá você não pode. Aqui você senta com 2 máscaras, o irmão lá com 3 e tal. E ainda assim, as pessoas dizem, não vou na igreja por causa do Covid. E a igreja sofreu com o Covid uma deterioração, porque as pessoas se sentiram tão confortáveis em não ir à igreja, em celebrar do seu jeito, em fazer da sua maneira. E a unidade da igreja começou a sofrer com isso. Você sabia que Jesus Cristo orou por você? Você sabia que tem isso na Bíblia? Jesus Cristo orou por mim e por você. Agora você sabe por que Jesus orou? Pelo que Jesus orou por mim e por você? Sexta-feira nós fizemos um encontro da família, lá em casa, no encerramento. E eu tenho ensinado nesses encontros a gente orar a Bíblia. A gente não orar aquilo que a gente gosta de orar. Então, sexta-feira a gente não orou para o Marcelo ficar rico. A gente pode orar por isso, mas nessa sexta-feira não foi isso. A gente lê um texto das Escrituras de Paulo orando pela igreja. E aí a gente aprende com o apóstolo Paulo como que a gente ora pelos irmãos. Orações que a gente precisa fazer pelos irmãos. E aí Jesus orou por mim e por você. Sabe o que ele orou por mim e por você?
para você ter uma vida longa, completa, sem enfermidade, sendo cabeça e não cauda, glorificando e exaltando a Deus todos os dias da sua vida. Amém? Foi isso? Vamos ver o que Jesus orou por você? João, capítulo 17, verso 20 ao 23. Se você está com a Bíblia, página 618. Olha a expressão na oração sacerdotal de Cristo. Ele ora: não peço somente que eram os discípulos dele, mas também aqueles que vierem a crer em mim. Você crê nele? Aqueles que vierem a crer em mim. Olha a oração de Jesus aí por você. Por meio da palavra que eles falarem, a fim, você sabe o que a palavra a fim quer dizer? Propósito, objetivo, para quê? A fim de que todos sejam um. Olha a oração de Jesus por nós. Unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Opa! Então nós somos um entre nós aqui, e a nossa unidade está onde? A Trindade, gente. Vocês pensam o que é isso? Deus nos chamou para estar com eles. Paulo vai explicar isso de uma maneira mais difícil para a gente entender, porque Paulo só complica, ele nunca facilita. Quando ele escreve Efésios, capítulo 1, ele diz que nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele fala da nossa unidade aqui, e ele fala da nossa unidade com ele, e aí ele diz que tem um objetivo. Mais um objetivo. Qual o objetivo da gente ser um? Olha o texto. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, um testemunho da igreja é quando a igreja é uma. Quando a unidade, a igreja testemunha. E aí ele continua: eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na pluralidade. É isso que está escrito na sua Bíblia? Na unidade. De novo, qual o objetivo? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste também a mim. Você entendeu qual é o princípio da igreja? O princípio da igreja é que sejamos um. Ora, então, percebe-se que o pecado da igreja de Corinto era grave, porque eles estavam desconstruindo o propósito que Deus deu para a igreja. Paulo vai dizer isso também em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Você pode me acompanhar lendo comigo. Se você tem a Bíblia que nós prestamos, página 670, para ser mais rápido. Filipenses 2, do 1 ao 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo, aí vem alguns aspectos da unidade da igreja, tendo o mesmo pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ou seja, a igreja é chamada para viver em uma só
modo de pensar, em um só amor e unidos em alma e mente. Eu lembro que uma vez, uma reunião na igreja, uma assembleia, e um irmão levantou e falou assim: nós precisamos votar para ter na mesa da igreja alguém que não seja alinhado com o pastor, para que faça o peso contrário, para que tenha a divergência. Eu falei assim: não entendi. Porque não é isso que ensina as Escrituras. Se a igreja não pode ser dividida, você já imaginou uma liderança da igreja dividida? Mas qual é a mentalidade que aquele irmão estava trazendo para a Assembleia? A de um partido político. Onde as pessoas pensam que a melhor coisa que tem que ter dentro do partido é divergência, para que as pessoas discutam e cada um tenha uma maneira de pensar e aí possam se chegar a um caminho melhor. Mas a igreja a gente não precisa discutir, porque o caminho a se percorrer está explícito, está revelado. Primeiro propósito, sente a mesa se você está com o coração, não sente a mesa se você está com o coração contaminado pelo pecado da divisão. É um pecado grave, porque afeta o propósito principal da igreja, que é a unidade. Segundo princípio, sente-se à mesa se você tem o desejo de proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. Porque Paulo vai dizer claramente no texto: vocês vão fazer isso, e fazendo isso, tomando a ceia, vocês estão proclamando a volta do Senhor, e estão proclamando até que Ele venha. Então, esse trecho da declaração nos afirma aqui que há uma doutrina ligada à ceia, que é a ideia da proclamação do Evangelho. Os que sentam à mesa são aqueles que estão dispostos a proclamar o Evangelho. Ou seja, a mesa é para aqueles que têm compromisso com o reino de Cristo. E por isso a igreja estrutura alguns passos para que uma pessoa entre por aquela porta no primeiro dia que ela vir à igreja, até o momento em que ela vai sentar à mesa. Lembra que eu disse da igreja lá atrás? Visitante, toma ceia e tal. Não parece estar em acordo com isso. Porque aqui a Bíblia diz claramente que aqueles que vêm à mesa são pessoas que estão com o desejo natural nas suas vidas, por meio do Espírito, de proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, essas pessoas têm compromisso com o Evangelho de Jesus, com os ensinos de Jesus. Por isso, eu não posso entender que uma pessoa que não é cristã, que vem à igreja para visitar, ela seja autorizada a estar aqui. Nós, igreja, não vamos ser a polícia. Lembra que eu falei isso na semana retrasada? Na vez retrasada, que eu falei sobre a ceia? A igreja não é a polícia. Nós não vamos ficar falando para você, tome a ceia ou não tome a ceia. Mas a gente sempre vai ensinar. E a igreja precisa entender, quem que toma ceia? Aquele que tem compromisso. Então, primeira parte que a gente ordena isso. Essas pessoas que se sentam à mesa precisam ser convertidas ao Evangelho. Como medimos quem é e quem não é convertido ao Evangelho? Bem, tem várias maneiras de fazer isso. A Bíblia diz que pelos frutos nós vamos conhecer. Nós vamos ver o testemunho de vida transformada. E isso é importante para a igreja. Quando a gente vê que aquela pessoa segue a Jesus e tem um testemunho de vida da sua vida transformada. Sendo assim, nós ensinamos que antes de sentar à mesa, o irmão precisa declarar a sua fé pública por meio do batismo.
Porque qual é o meio da gente dar um checklist convertido na vida de uma pessoa? E quando ela diz, eu estou tão adequado aos ensinamentos de Cristo, eu estou tão entregue ao Senhor Jesus, que a ordem que Ele deu eu vou aceitar. Qual é a ordem em Mateus 28, 18 e 19? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se eu preguei e uma pessoa se converteu, o que eu preciso ensinar a essa pessoa? Qual é o próximo passo? Você precisa se batizar. Você precisa se batizar publicamente. Publicamente você precisa testemunhar aos seus irmãos que você está agora sim interessado, aliançado em proclamar o Evangelho até que ele venha. Segunda coisa que a gente entende, essa pessoa precisa ser, para se sentar, ela tem que ser testemunhas do Senhor. Então, uma marca do convertido é que ele quer que outros se convertam. Assim a palavra de Deus nos ensina lá em Atos 1:8, quando diz: sereis minhas testemunhas. Então, uma marca é que essa pessoa vai testemunhar a outros. Então, a mesa é lugar daqueles que estão tão gratos pela salvação, que desejam partilhar a salvação com os demais. É lugar daqueles que creem que não há outra maneira do homem chegar ao céu. A ceia é um momento em que nós nos reunimos para dizer: esse é o sacrifício de salvação de toda a humanidade. E toda a humanidade precisa conhecer sobre essa salvação. A gente vai ter aqui no mês de junho, está começando hoje, eu preciso só ver a data, mas eu acho que é o nosso último domingo, um dia que a gente chama do Dia da Igreja Perseguida. Nós vamos orar aqui por lugares onde o número de cristãos não chega a 1%. A 1% da população. Lugares onde Cristo ainda precisa ser conhecido. E aonde a opressão é muito grande. Aonde cristãos ainda morrem por falar de Cristo aos demais. A mesa é o lugar daqueles que querem testemunhar de Cristo, porque sabem que Cristo é a única solução para o mundo. Nós não nos sentamos e dizemos: tudo bem o islamismo avançar, porque se o islamismo avançar, as pessoas vão conhecer sobre Deus. Não, eles não vão conhecer sobre Deus, eles vão estar mais distantes de Deus. O cristianismo não acredita em outros meios de salvação, se não for através de Jesus. À mesa se sentam pessoas que dizem: Cristo é o Salvador e não há outro. Terceira coisa que a gente entende aí, sente-se à mesa se você quer proclamar a morte, é porque Paulo vai dizer proclamar até a volta. Então, ser crente é aquele que acredita que Cristo voltará. A ceia aponta para o grande dia em que Jesus voltará. E quem tem que vir à mesa é aqueles que esperam esse dia. É aqueles que anseiam o que Jesus disse aos discípulos: nós vamos tomar agora e eu só vou tomar de novo com vocês no reino do meu Pai. Vocês já imaginaram o tamanho da mesa da eternidade? Quem faz mesa aí? O nosso irmão lá trabalha com faz mesa. Os irmãos aqui reformam mesa. Já imaginaram se um pedido para você fazer uma mesa da ceia? Eu já fui à igreja que tem umas mesas bonitas de ceia. Eu falo: mas isso aí não é nem, coitado, não chega nem perto da mesa da eternidade, onde o Senhor vai celebrar a ceia, para relembrar que nós estamos lá por causa do sacrifício dele.
A mesa é isso, é um povo que anseia para estar com Cristo. E o terceiro princípio: não sente à mesa se você não está disposto a fazer uma autoavaliação. Não sente. Paulo diz que os seus irmãos estavam ali, muitos doentes e mortos, porque não avaliavam os seus corações. Eles estavam tão mortos, e aqui doente e morto não é fisicamente, irmãos, é espiritualmente. Eles estavam tão mortos que eles comiam correndo para não deixar comida para o grupo que eles não gostavam. Ceia do Senhor, é como se a gente chegasse aqui, ceia do Senhor, marca as 9, mas vamos ver uma turminha aqui, turminha que ajuda aqui a arrumar, né? O Márcio vem com a minha, o Marcelo vem com uma esposa, traz até cachorro para a igreja. Aí a gente se reúne aqui no começo, aqui, seguinte, a galera vai chegar só 9. Às vezes 9h05, 9h10. Então, a gente tem meia hora. Vamos tomar ceia. Quantos potinhos tem? Não sei, mas vamos acabar com tudo. A ceia naquela época era chamada o jantar do amor. Era assim que eles chamavam. Era o jantar do amor. E era regado a várias comidas. Não era só o pão e o cálice. Dentro do ambiente de várias comidas, havia um momento do cerimonial, do pão e o cálice. Mas aí Paulo vai dizer: vocês não gostam tanto dos seus irmãos que vocês comem antes e comem tudo, para que eles não comam. Aí Paulo usa até uma sátira aqui. Ele diz: você não tem casa para comer? Você está com tanta fome? Come na sua casa. Sabe aquele negócio que a gente faz para não passar vergonha na festa? Já fez isso? Vou comer um negocinho aqui para me garantir. Dá uma beliscadinha antes de ir, porque vai, não sei como é que vai ser. Né? Paulo diz: dá aí aquela beliscadinha antes, não precisa comer lá na igreja tudo. Paulo está sendo sarcástico. Porque Paulo sabia o que estava no coração desses irmãos. Eles estavam divididos. Quem era da turma de Paulo não gostava da turma de Apolo, de Pedro, de Jesus. Quem era da turma de Cefas não gostava dos outros. Quem era da outra turma não gostava. E aí Paulo diz: gente, na hora que vocês vão comer, examine o homem a si mesmo e veja quais são os seus pecados. Irmão, Paulo não está falando aqui para você não tomar a ceia se você tiver um outro pecado. Todo pecado é confessado e você pode ser perdoado na hora da ceia. Paulo está falando de um pecado, é o pecado que você está indo contra a unidade do corpo. Se você vem tomar a ceia, brigado com o marido, que é crente também, brigado com a esposa, que é crente também, brigado com os filhos, que são crentes, brigado com os pais, brigado com os irmãos da igreja. Se você vai para a mesa com esse sentimento, você está correndo o risco de se tornar doente, fraco e morrer espiritualmente. Você pode não gostar do seu vizinho, mas você não tem o direito de não gostar de alguém que está aqui com você. Dá para entender isso? O corpo de Cristo não pode ser atacado pela desunião. Porque Cristo morreu para que sejamos um. E se você ataca o seu irmão, você ataca a unidade da igreja. E se você ataca a unidade da igreja, você ataca a quem é unido com Jesus. E aí Jesus disse: não sente a mesa. Examine-se o homem a si mesmo. A
As pessoas que estavam naquela igreja estavam doentes. Eles estavam caminhando para a morte espiritual. E Paulo roga a eles que parem. Examinem o coração. E depois de acertar o pecado, chegue à mesa. Nós devemos confessar os nossos pecados diante de Cristo antes de participar da ceia. Mas o pecado mais grave exposto nesse texto é o pecado que você comete contra o seu irmão. Então, ao vir à mesa, se pergunte: como está a comunhão com o meu irmão? Quero concluir dizendo: antes de tudo, pedir para que nós tenhamos um tempo para olhar para dentro de nós, como Paulo diz: examine o homem a si mesmo. Ninguém consegue examinar você melhor do que você mesmo, só Deus. E é Ele que te ajuda nesse exame. É o Espírito de Deus que te ajuda. Olhe para dentro de si, questione se você está em pecado contra a unidade do corpo de Cristo. Questione se você precisa pedir perdão a Deus por algum pecado contra a unidade. Se você precisa, peça perdão. Não permita que essa enfermidade espiritual te leve a uma morte espiritual. Por isso que a ceia é tão importante. E é por isso que a ceia precisa ser levada tão a sério. Porque é onde nós vamos celebrar a unidade do corpo com o próprio Senhor Jesus. Ele está presente em nós. E eu não posso celebrar Jesus se eu não estou celebrando o meu irmão. O Márcio começou aqui falando sobre isso, né? Que essa é a nossa família, nós somos os irmãos. A celebração é nossa. E nós precisamos entender isso. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, orar e pensar a respeito daquilo que o Senhor fala na sua palavra com relação à unidade que temos uns com os outros. Um momentinho de oração silenciosa, depois eu vou orar para nós. Senhor, eu oro para que o Senhor nos livre de um coração contaminado pelo pecado da divisão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós quando o nosso coração e a nossa mente, que muitas vezes é contaminada pelo pecado, tenta, Senhor, a nossa boca para falar mal um do outro, para amar menos um do que o outro. Nós somos tentados a isso, mas nós não podemos viver isso. E eu clamo ao Senhor que nos ajude a não ser contaminado pelo pecado da divisão. Oro também para que o Senhor desperte em nós a importância de que essa é a mesa da proclamação. E que nós estamos sentando na mesa com o Senhor porque nós amamos o Evangelho. Porque sabemos que o Evangelho é o único meio do homem chegar ao Senhor. E queremos fazer isso sempre, até aquele dia que o Senhor virá. Então, eu rogo para aqueles que ainda não te confessaram, aqueles que ainda não foram discipulados, aqueles que ainda não se batizaram, que sintam o desejo no coração de proclamar a sua fé e que venham para a mesa para celebrar o Senhor. E eu rogo ao Senhor, dá a nós sempre capacidade, coragem de olhar para dentro.
Dá-nos coragem, Senhor, de fazer o autoexame, de perguntar ao Senhor o que está errado no nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Perdoa quando nós brigamos na igreja. Perdoa quando nós brigamos com o irmão. Tem misericórdia de nós. Cura a nossa alma. E faz de nós a igreja que o Senhor orou para que sejamos um e o mundo creia que o Senhor nos enviou. Me ajuda a ter coragem de amar o meu irmão, de defender o meu irmão, de andar a segunda milha com ele, de servir o meu irmão naquilo que ele precisa. Que o teu Espírito transforme os nossos corações, para que o teu nome seja bendito, hoje e sempre. Amém. E amém. Tá fácil falar amém?